Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado. Hoje eu converso com a Andréia Oliveira, aprovada na OAB 46, na disciplina de Direito do Trabalho na segunda fase e vai compartilhar com a gente um pouquinho da trajetória dela até essa aprovação. Então, Andréia, seja bem-vinda aqui ao nosso canal, parabéns! Muito obrigada. Nossa, até hoje eu não tô acreditando de tão feliz. Ai, que bom. Parabéns Obrigada. mais uma vez, então. Tudo de bom para você agora na nova fase. Eu já quero saber um pouquinho mais de onde você é, sua idade, se você não se importar, sua formação, quando foi. Olha, atualmente moro em Mariana, Minas Gerais. Eu tenho 34 anos. Eu estudei em Divinópolis. O direito ele está presente na minha vida. Eu formei há 2 anos mais ou menos, mas desde que eu tinha 17 anos eu era apaixonada com o direito, então eu sempre quis fazer a faculdade. Só que por questões financeiras na época a faculdade era em uma outra cidade, não era na cidade onde eu morava. Então, assim, eu fiz outros cursos, né? Fiz administração e contabilidade para conseguir ter uma melhora na carreira, para depois conseguir me inscrever na faculdade de Direito. E, assim, o dia que eu entrei, o meu primeiro dia de aula na faculdade, para mim, assim, foi uma das melhores sensações assim da minha vida, né? Só não se compara a quando meu filho nasceu, mas foi assim maravilhoso. Que bom, então vamos falar também de outro sonho que foi a sua conquista da carteirinha da OAB. Me fala um pouquinho como que foi que você conheceu o Estratégia OAB e começou a utilizar o nosso material. Então, o Estratégia eu vi por um anúncio na internet. Já tem um tempo que eu tenho assinatura. A primeira assinatura que eu fiz foi para concursos, né? E aí depois, quando veio assim a graduação do direito, aí eu vi que tinha essa possibilidade, né, do Estratégia até aprovação. Eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, eu vou contratar porque eu tenho mais chances, né, de estar ali refazendo a prova. Não foi a primeira vez, né, que eu fiz o exame, eu já tinha feito uma vez anteriormente, e eu vi que o curso do Estratégia, ele é tão pontual nas questões realmente que são exigidas, né, na prova da ordem, que na primeira vez que eu fiz, só de assistir as revisões, eu quase consegui passar. Eu passei na primeira fase, e não consegui na segunda, porque assim, eu não tinha todo uma bagagem, né, para conseguir a aprovação nesse momento. Eu já estava quase desistindo. Aí não consegui, né, essa aprovação. E aí eu já falei, eu vou desistir da prova, não vou fazer mais. Só que aí eu falei assim, nossa, foi tanta correria, né? Foi tanto desgaste, né? Financeiro. E eu falei, eu vou tentar mais uma vez. Aí foi onde eu busquei de novo o auxílio, né, da estratégia com a mentoria, né, que eu falei assim, eu preciso de alguém para talvez me incentivar, porque eu estava com a criança pequena, né, meu filho tem 2 anos, então uma rotina muito pesada, eu preciso desse foco para eu conseguir conquistar meu sonho mesmo, ser advogada, exercer advocacia. Aí foi onde entrou novamente, né, a estratégia, né, na realização desse sonho, mas aí de forma mais incisiva, né, que foi com a contratação da mentoria. E como que você organizou a sua rotina, então, para cuidar de filho, para estudar para o exame da ordem? Quais ferramentas do Estratégia que você gostava de utilizar também? Olha, eu só tinha horário à noite, né? Eu trabalho até a rotina de trabalhar 8 horas por dia. Aí meu filho chegava da escola, então assim, tinha que dar aquela atenção também, porque fica fora o dia todo, né? Ele dorme mais ou menos 8h30. Aí a partir desse horário é que eu começava a estudar. A primeira fase. É assim, a primeira fase foi mais tranquila porque ali a professora criou um cronograma de estudos
de 3 horas aproximada. Então, ali eu ia de 9, né, de 21 à meia-noite, e às vezes passava um pouquinho, conseguia adiantar a atividade. Então, ali eu fazia, acompanhava vídeo, às vezes eu tinha que lavar a louça, fazer alguma coisa em casa, colocava os vídeos para assistir, depois eu ia ali no material, no LDI, lia, fazia leitura de PDFs, simulados também, tinha um dia específico que a gente tinha que fazer os simulados. Então, assim, fui me organizando na primeira fase nesse sentido e assim, consegui manter uma rotina, né, equilibrada de estudos. Na segunda fase, que como eu precisava ter um tempo maior, né, porque eu já comecei a praticar, a gente já tem que praticar, os simulados são as peças em si, né, e as questões, e aí a gente leva mais tempo para estar praticando, aí eu tive um pouco de dificuldade maior de cumprir o cronograma, mas eu sempre tive a professora Mirella ali, não vamos, se atrasou um pouquinho, não desiste, continua. Pensa no dia que saiu o resultado da prova, imagina já, mentaliza seu nome lá na lista dos aprovados. Então, é isso que, a hora que me dava aquela assim, né, aquela baixa assim, falei, ai, cansaço, né, aí vai chegando no final, vai tendo aquela sobrecarga, e aí eu falei, nossa, não tô aguentando, ai, acho que eu vou parar. Não, lembra né, seu nome na lista de aprovados. E foi Mentalizou isso. e concluiu. E E eu quero concluí. saber um pouquinho, então, você citou no início da nossa conversa a revisão de véspera, que você chegou a utilizar em um outro momento também. Nessa primeira Sim, fase da sua aprovação, você assistiu novamente à revisão de véspera? sim, assisti na primeira fase e na segunda, porque assim, e foi uma coisa assim tão surpreendente, tão maravilhosa, que a hora que eu bati com o olho, né, na segunda fase, né, porque foi assim, mais recente, que eu olhei que era uma peça que eu tinha praticado muito e que grande maioria das teses a professora tinha dado em aula, já tinha comentado, inclusive nas revisões, inclusive acertou a aposta da peça, que foi assim, ótimo, né? Porque parece que vem um negócio, né? Como diz a professora Mirella, que eles já deduzem ali a peça, né? Que vai, porque é o terror da segunda fase. Não é nem o conteúdo, eu acho que para todo mundo saber, não saber qual peça que vai cair e qual peça dedicar mais, né? Ali. Então, quando eu vi que era reclamação trabalhista, que era uma petição inicial que a gente eu tinha praticado, que a professora falou, não, vai cair essa. Nossa, eu fiquei assim, Deus, sabe? Um alívio. Fiquei, nossa, muito Ô, feliz. Andréia, e como que foi a sua escolha por prestar o direito trabalhista? Por que que você escolheu essa disciplina, então? Por conta dos professores que eu tive na faculdade, né? Tinha a professora Grazi lá, que era assim, excelente, e por conta das professoras do Estratégia. Então, a didática, a forma, e não era uma matéria que assim eu gostava tanto na faculdade, mas eu peguei gosto, ensinava-se de uma forma tão prática, assim, tão fácil o entendimento, que eu falei assim, é direito do trabalho que eu vou fazer minha segunda fase. E como que foi, então, a mentoria com a professora Mirella? O que que você viu de benefício nisso? Essa questão mesmo de não largar a mão da gente, sabe? Não deixar a gente desistir, porque é muito conteúdo, são muitas horas de estudos e a gente ainda tem que agregar isso com toda a rotina que a gente tem, né? De trabalho, de família. Essa questão foi muito importante, né? E também de ter aquele norte, que é uma coisa assim, o material da estratégia, ele é muito abrangente, né? Tem muito conteúdo. Só que como a gente precisa estudar num tempo às vezes menor, né? Porque a gente vai deixando para a última hora, a mentoria nesse sentido vem para
diminuir, para nivelar o que você tem que estudar, né, com base no que mais cai e como você e com o seu preparo, né, nesse sentido, assim, para você não ficar tentando abraçar tudo, abraçar o mundo, ver tudo e no final das contas não chegar preparado para fazer a prova. Foi mais nesse sentido. É como se fosse o norte mesmo, né, do ter um cronograma ali para você focar e não ficar perdido, estudando tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, foi excelente. Estratégia faz parte da realização desse sonho meu, porque sem a estratégia não teria, sem estratégia, sem as professoras, eu não teria conseguido, porque me faltava realmente esse posicionamento, esse foco, sabe? Essa disciplina mesmo, de pegar e colocar um propósito e seguir. E você visualizou, então, durante a sua preparação, um momento que você iria ver o seu nome na lista de aprovados. Como que foi Sim, esse momento na realidade? olha, eu não acreditei a primeira vez. Eu olhei a lista, aí eu pensei, aí tava lá meu nome. Aí eu falei, nossa, mas eu acho que tinha outra pessoa com o mesmo nome, porque nome comum, né? Acho que essa pessoa não sou eu. Aí mandei mensagem para a professora Mirella. Professora, eu acho que eu consegui. Aí ela falou assim: olha que beleza, parabéns e tudo mais. Mas eu não tenho certeza, eu preciso olhar minha matrícula para ver se sou eu mesmo. Nossa, foi assim. E foi um presente dobrado, sabe? Porque o meu filho estava internado, ele ficou uma semana internado, aí a gente estava naquela tensão, né? De hospital e tudo mais. E eu tive a notícia logo quando eu cheguei em casa. Então, assim, a gente tinha acabado de receber a alta do hospital e eu já estava com a lista em mãos. Então, assim, eu fiquei. Foi foi assim, um presente dobrado para mim naquele dia. Foi uma sensação maravilhosa. É realmente assim, ó, a sensação de realização de um sonho, sabe? De um dever cumprido, de ter conquistado algo mais. Que bom. Foi E tem perfeito. planos a partir de agora? Sim, tem muitos planos. Já fiz o pedido, né, da minha carteirinha, né, uma coisa de cada vez. Pretendo advogar, sabe? Já trabalhei muitos anos na área pública, já tenho uma experiência com direito administrativo, trabalhei com licitações, então pretendo ir mais nessa questão que eu já tenho, a experiência, né, a vivência, né, e agora eu tenho a teoria, né, né, com a carteirinha, então eu já posso atuar. E também no direito do trabalho, né? Porque eu me apaixonei, né? Mais agora, né? Estudando para a segunda fase. Quero saber também se você utilizou o Vadmecum na segunda fase, como que foi a experiência? Nossa, eu utilizei. Nossa, eu não imagino fazer segunda fase sem aquele vadimeco. Acho que seria impossível. O índice remissivo, ele é excelente, excelente. Consegui buscar ali todas as teses, sabe? Com base, buscando ali nas palavras-chave. Nossa, ajuda demais. Realmente, assim, é um apoio que é imensurável ali. Na hora da prova, ali na tensão, né, que a gente precisa correr contra o tempo, porque a gente fala que é 5 horas, é muito para você não fazer nada, né? Você ficar ali parado, mas na hora da prova é impressionante como que o tempo passa rápido. Então, assim, o índice remissivo, ele é fundamental. Ele ajuda muito. E nessa trajetória, então, o que que você acha que foi o mais difícil para você? O mais difícil foi realmente essa conciliar o estudo com trabalho, família, e às vezes ter até que abrir mão de algumas atividades assim que a gente fica com aquele coração apertado, né? Assim, de ai, mas precisa, né? Então, isso foi a questão do tempo foi o que pesou mais, sabe?
Então, agora, o que que você pode deixar de mensagem para quem está nessa batalha também, está estudando e sonha em conseguir a aprovação na OAB? Eu acredito que cada um tem um tempo certo, né, para realizar realmente esse sonho. E a gente nunca pode desistir. Eu, em vários momentos, assim, que vem aqui, o cansaço, né, algumas situações assim que a gente fica para baixo e a gente pensa em desistir. A gente não pode desistir dos nossos sonhos, a gente tem que correr atrás. Não tem nada, um planejamento perfeito, um cronograma perfeito. A gente só precisa ter constância, sabe? Se hoje eu não consegui cumprir meu cronograma de estudos, não consegui cumprir minhas metas, não apavora, respira, né? Que até amanhã é outro dia, né? Então, assim, eu sempre tentava voltar para mim mesma e pensar que se hoje não foi um dia produtivo, se eu não conseguir cumprir algumas metas, né, eu não vou deixar um dia ruim atrapalhar toda a minha semana, né, e todo o meu cronograma de estudos, né, não vou desistir por conta de uma situação ruim, né, é isso, é ter persistência e constância que a realização do sonho, né, a aprovação chega, só não Que bom. desistir. Tudo de bom para você, Andréia. Sucesso Muito nessa nova etapa, obrigada, viu? muito obrigada. Bom, e para você que está aí assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também parabenizando a Andréia. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da OAB, já sabe, acesse o nosso blog. Até a próxima. Tchau, tchau.